Esse é o momento que temos para ser nós mesmos, quando finalmente temos a liberdade de nos descobrir e nos aprimorar. Isso é algo que eu vi durante toda a minha vida, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus professores. Carlos é um dos 51 milhões de jovens vivendo no Brasil. E assim como qualquer adolescente, sente as impressões de construir sua identidade, firmar amizades e definir seus círculos sociais. Mas como achar tempo para pensar na questão do desenvolvimento da individualidade em uma sociedade que predefine os arquétipos de cada indivíduo? Em tempos em que a ciência cumpre o papel de definir quem você é, como justificamos nossas dúvidas e angústias em relação a quem nós somos? Com a vasta presença dos equipamentos de MRI no nosso cotidiano, é difícil lembrar que essa tecnologia, como conhecemos hoje, data de apenas 5 décadas atrás, e que esse foi o período necessário desde sua idealização no ano de 1971, utilizando as descobertas de Felix Bloch e Edward Purcell por Raymond Dadamian ao ano de 1991, no qual Richard Ernst desenvolve a técnica que permite o mapeamento da função de várias regiões no cérebro humano e que abriu os caminhos para os estudos de Paul C. Lauterbur, da Universidade de Illinois, e Sir Peter Mansfield, da Universidade de Nottingham. Em 2003, em relação ao mapeamento de regiões cerebrais responsáveis pelos controles motores e de habilidades predominantes, e a gradual implementação dos exames em atividades comuns, como testes ocasionais até momentos mais marcantes na história, como a substituição do vestibular pelo exame de ressonância magnética nas instituições públicas de ensino superior em 2010. Hoje, os exames são simples e rápidos. As máquinas, em suas versões portáteis, permitem sua realização também no ambiente controlado dos escritórios ou no conforto das casas. Os resultados podem ser acessados via smartphone e utilizados nas inúmeras maneiras em diversos apps. As aplicações são inúmeras, e o mercado não perdeu a oportunidade. A lógica é simples. O MRI permite traçar padrões comportamentais de cada indivíduo, baseado na predisposição biológica observada nas áreas mais estimuladas do cérebro. Logo, temos um resumo da personalidade de cada pessoa, cada característica marcante, cada peculiaridade, cada mania pessoal, justificada cientificamente e resumida em um vídeo, infinitamente mais preciso do que qualquer algoritmo, e ainda por cima, de fácil acesso. Hoje, a indústria se mostra bastante criativa e a utilização dos exames não se resume a necessidades ou ocasiões médicas. Do contrário, ao andar nas ruas é difícil ver alguém com as intenções voltadas, senão para seus celulares, passando tempo com jogos ou ouvindo músicas sugeridas de acordo com suas personalidades, fazendo testes e compartilhando com seus amigos via redes sociais, polemizando notícias e conectados a aplicativos de namoro. Tudo graças ao MRI. Nesse contexto, com a rápida troca de informações e o acesso a muito conteúdo, as comparações acabam sendo inevitáveis. Uma espécie de cultura popular tem se formado simultaneamente em torno de conspirações sobre padrões observados. O que os atores tão adorados têm em comum, o que os cantores venerados como ídolos têm em comum, e o oposto, o que as pessoas falidas têm em comum. Em suma, o que ser e o que não ser, ou melhor, como ser e como não ser, para se encaixar nos padrões definidos pela sociedade, se tornou mais fácil. No YouTube, a plataforma online de vídeos, os uploads com maior visualizações são aqueles que prometem ensinar como desenvolver áreas do cérebro para se tornar mais parecido com a de seus ídolos. A ideia de poder mudar e se tornar outra pessoa se tornou uma obsessão tão grande que chega a afetar a vida normal das pessoas. Bom, ela é maravilhosa, inteligente, eu quero ser muito igual a ela. Se ela é assim, é por causa do cérebro dela, né? Então é só eu treinar o meu para conseguir ter os mesmos resultados que no teste de MRI dela. Então, bom,
Digamos que eu sempre vejo os mesmos filmes, escuto as mesmas músicas e, bom, é só esperar para ver, não é? Mas há quem se enfureça com essa realidade imposta. Em julho de 2016, um grande protesto paralisou as ruas de São Paulo, quando rebeldes se prostraram na saída da MR Inc., principal fabricante das máquinas do MRI no Brasil, e se recusaram a sair até que a polícia interveio. O protesto foi organizado por grupos com ideias diferentes que se juntaram para unir forças contra a indústria. É um absurdo. Primeiro, uma máquina não pode dizer quem eu sou. Quer dizer, tudo que eu sou vem de ações que eu fiz na minha vida. E não é só um simples testezinho que vai me dizer, tipo, eu sou desse jeito, eu não sou desse jeito. Hoje as pessoas estão tão centradas em ser outra pessoa ou se encaixar em algum lugar que elas não percebem que elas são elas mesmas. A comunidade científica, no entanto, não dá ouvidos aos inúmeros manifestos, porque apesar de se tratar de um assunto inicialmente médico, não há como impedir as interpretações das pessoas. Ela apenas disponibiliza as ferramentas. A realidade é que o único teste comprovado sobre o MRI é que ele só consegue identificar capacidades cerebrais relacionadas a certas áreas, como por exemplo matemática ou artes. Não há estudos dizendo que o MRI consegue identificar com quem você é compatível, ou que dois cérebros parecidos, pertencentes a duas pessoas, possuem vidas igualmente parecidas. Mas é inevitável que as pessoas acabem formando suas próprias opiniões e suas próprias visões, e isso a gente não tem controle. Não é à toa a popularidade de Shakespeare atualmente. E talvez seja seguro dizer que nunca essa questão do ser foi tão discutida. A procura pela formação de uma identidade é parte do ser humano. Mas como saber quais os limites que podemos atingir? E quando essa tecnologia deixa de ser uma aliada e passa a ser um inimigo? Haverá verdade e mentira se não se tem certeza de nada?